Nós temos uma parceria com o Vive e Deixa Viver há 10 anos e no primeiro momento eles começaram com um trabalho com crianças que tinham transtorno do espectro autista. E aí eles iam contar a história para essas crianças e tinham uma dificuldade muito grande, porque essas crianças não reagiam adequadamente conforme eles estavam esperando. Aí o Valdir veio conversar comigo a respeito dessa dificuldade. Aí eu falei com ele assim, mas é porque o dia que vocês estão é o dia das crianças que têm transtorno do espectro autista. Vocês precisariam mudar o dia e pegar crianças com outros diagnósticos para poder a história funcionar. E foi então que a parceria deslanchou e aí eles começaram a contar a história para outros ambulatórios e teve um excelente resultado. Os pais tinham a dificuldade de contar a história para as crianças, então ele começou a ensinar os pais a contar a história para seus filhos, para que então eles pudessem fazer essa prática em casa. Desde 97, a Associação Vive e Deixe Viver tem por propósito promover a arte de contar histórias e o brincar dentro da saúde. Mas para que a gente melhore a saúde, com certeza a gente tem que olhar para a educação. Então, em 2006, fomos convidados para contar a história dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Qual foi a nossa pergunta maior? Como contar a história para crianças com diversos transtornos mentais, inclusive transtornos que ainda não foram identificados. Nós temos por propósito nunca perguntar, entrando num quarto, abordar a criança sobre a doença, sobre os problemas, né? O nosso foco está sempre dentro do lado mais lúdico da ação. Mas dentro da psiquiatria veio esse questionamento. Como é que a gente conta a história para uma criança autista? E para uma criança esquizofrênica? E para uma criança que muitas vezes ainda não foi diagnosticado o problema dela? Ou seja, passeamos por diversas patologias. Dentro desse contexto e dentro desse convite, após um ano, nós percebemos que o nosso trabalho não se complementava. A famosa frase, era uma vez, ela não se realizava. Duas de nossas voluntárias se sentiram muito frustradas nessa relação. E a partir dessa vivência, desse conhecimento ou desse desconhecimento, nós acabamos levando as nossas queixas para a equipe multidisciplinar. Foi muito interessante que, sem que nós percebêssemos, até porque nós não perguntamos qual a doença que a criança tem, durante um ano nós estávamos atuando com as crianças autistas. Ou seja, a nossa interlocução ou a comunicação não realizava, ou realizava pouco, ou a nossa percepção de realização era bem pequena. Nessa comunhão entre profissionais e contadores de história, nós elaboramos um processo de conhecimento, né? Eu digo que nós criamos aí um marco zero. Contar história para a criança ou transformar a criança num bom leitor vai depender muito de um adulto competente e, de fato, com dedicação para que essa relação aconteça. Ou seja, nosso primeiro passo não foi contar história para as crianças, mas contar histórias para os pais. Ou entender, através dos pais, qual era a relação da contação de história dentro do lar. Realizamos uma pesquisa, né, com o propósito de entender, ou de pelo menos buscar percepções que nos ajudassem a fazer com que a criança e a família entrassem dentro da história. Foi muito interessante que a nossa pesquisa tinha por propósito entrevistar 13 mães. Era uma pesquisa qualitativa, com perguntas abertas, gravadas, degravadas, e a gente percebeu que com essas 13 mães o efeito foi tão legal que o boca a boca transformou a pesquisa numa quali-quanti. Nós saímos de 13 mães para 130 mães, familiares, na sua grande maioria mães, trouxeram para nós exatamente o que é contar história. E qual foi a nossa surpresa que nós tivemos com os resultados, né, com essas percepções. 70% dos pais
deixaram de contar história, até pela falta de entendimento e de observação do seu próprio filho. Colocaram para nós a dificuldade de transmitir conhecimento, memória afetiva. Até porque na pesquisa nós descobrimos que a grande maioria desses pais tinha um repertório interessantíssimo, enorme, de uma riqueza de conteúdo extraordinária. A pesquisa só motivou outras mães porque uma dizia para a outra: olha, tem um pessoal ali do Viva que está fazendo um papo com a gente e nos faz voltar ao nosso passado, às nossas brincadeiras. Bom, não preciso nem dizer que isso foi tão bom e nesses quase 10 anos de atuação, fortalecendo o elo da contação de história, nós fomos descobrindo possibilidades de transformar a família, o pai, em terapeuta do seu próprio filho, ou seja, terapia filial. Nesses 10 anos de atuação, a gente vem notando mudanças perceptíveis. Isso é lógico, né? É a percepção do contador de história. Mas a gente também tem facilitado, de uma certa forma, o trabalho dos profissionais da saúde. Ou seja, a contação de história, quando ela acontece, né, naquele âmbito frio, muitas vezes triste, angustiante, a gente vê um revivar, seja na criança atendida, seja na família e principalmente, como eu falei, os profissionais da saúde que se envolvem e participam da contação de história. A Viva e Deixe Viver também agradece imensamente essa oportunidade porque, ao encontrar dificuldades para envolver a criança no Era Uma Vez, né, muitas vezes a história acabava não tendo fim, nós acabamos desenvolvendo um jogo onde a criança, a família pudessem participar em conjunto da história. O jogo Eu Conto nasceu dessa brincadeira, palavras que nos reportam a arte de contar a história. Então, dentro dessa caixinha, que a gente diz que é um livro, milhares de possibilidades de contação de história, a gente vem produzindo um conteúdo educacional, um conteúdo de entretenimento, um conteúdo que estimula a memória, um conteúdo que trabalha a criatividade, porque as crianças podem participar da história no tempo que acharem necessário. Nessa caminhada em parceria com o Instituto de Psiquiatria, nós desenvolvemos um evento que nos traz bastante consciência do trabalho que é desenvolvido dentro do Instituto de Psiquiatria. Nesse encontro anual, a gente traz pensadores que nos fazem refletir sobre o mundo dos transtornos mentais, mas também trazemos resultados qualitativos e quantitativos das ações que são produzidas junto com criança, família e profissionais da saúde.